Boa noite a todos. Com alegria que a gente está aqui de volta para mais uma reunião do NEP GZA em parceria com o Espiritismo.net. Hoje, iniciando uma passagem nova. Hoje, dia 29/9/2025. Iniciando uma passagem nova que está em Marcos e em Lucas também. A gente vai ver, assim, comparando os dois evangelistas, que é a cura do endemoniado na sinagoga de Cafarnaum. Então, ele estava na sinagoga falando, né, e evangelizando, e aparece lá um endemoniado. Mas vamos ler a passagem, e aí nós vamos ler em Marcos e em Lucas, tá? Então, primeiro em Marcos. Entraram em Cafarnaum, e após entrar na sinagoga, logo no sábado, ensinava. Maravilhavam-se do seu ensino, pois estava ensinando a eles como quem tem autoridade, e não como os escribas. E logo estava na sinagoga deles um homem com espírito impuro, e ele gritou, dizendo: O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai dele. O espírito puro, convulsionando-o e bradando em alta voz, saiu dele. E todos ficaram assombrados, de sorte que debatiam entre si, dizendo: Que é isso? Um novo ensino? Com autoridade ordena aos espíritos impuros e eles obedecem. E eles o obedecem. A sua fama logo espalhou-se em todo lugar, por toda a circunvizinhança da Galileia. Esse é o de Marcos. Agora, em Lucas, é bem parecido, tem poucas diferenças, né? Desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e ensinava a eles nos sábados. Maravilhavam-se do seu ensino, porque a sua palavra tinha autoridade. Estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de daimon impuro, e gritou com grande voz: Ah, o que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai dele. O daimon, arremessando-o no meio, saiu dele sem lhe causar dano. Prosseguindo, houve assombro sobre todos e conversaram uns com os outros, dizendo: Que palavra é esta que com autoridade e poder ordena aos espíritos impuros e eles saem? O relato a respeito deles espalhou-se para todo lugar da circunvizinhança. Então, assim, os dois evangelistas tratam, tem algumas pequenas diferenças, mas praticamente igual, né? Praticamente a mesma coisa. Mas a gente vai começar a ver e a gente vai comparando os dois evangelistas, tá? Então, o primeiro, por exemplo, em Marcos está: entraram em Cafarnaum e após entrar na sinagoga, logo no sábado, ensinava. E em Lucas está: desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e ensinava a eles nos sábados. Então, é semelhante, né? Tem poucas diferenças. Alguém quer falar alguma coisa? Quer comentar alguma coisa disso aí? O que está entendendo a respeito disso? O que a gente pode tirar aí para refletir um pouco? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Bom, só assim, rapidamente, depois a gente vai ler, tem bastante coisa aí para a gente ler, né? Primeiro que Cafarnaum foi mais ou menos que o local escolhido por Jesus para passar a maior parte do seu tempo, né? E é como se Cafarnaum lembrasse, assim, como que entrar em Cafarnaum, a gente viu isso numa outra passagem, né?
que como era um local onde Jesus ofereceu mais conforto, mais curas, mais ensinos, tal. Então é como se entrar em Cafarnaum é como se entrar nesse estado de espírito, né? De atendimento, de consolo, de amparo emocional, assim, de amparo do espírito, né? E após entrar na sinagoga, a gente tem que lembrar que Jesus era um judeu, né? E que ele frequentava as festas, ele frequentava as sinagogas. Tem várias passagens que a gente ouve que ele está dentro da sinagoga falando. Lembra que a gente viu, acho que foi esse ano ainda que a gente viu antes de Gálatas aí, aquela passagem que ele vai para a cidade dele, né, e começa a falar na sinagoga, e ele deixa entender que ele era o Messias, e as pessoas falam para ele, bom, então, se você dá algum sinal aí para gente saber que realmente você é, né? E, na verdade, ele não deu sinal nenhum, tem ali um diálogo, e eles tentaram liquidar com Jesus ali naquele momento, né? Mas é só uma lembrança, porque, assim, de falar que ele estava na sinagoga, né? Então, tem várias outras passagens que ele está na sinagoga. O homem da mão mirrada, ele está na sinagoga, né? Então, era um costume, sim, de Jesus entrar na sinagoga, e era costume também da época, quando numa sinagoga chegava algum visitante, né, algum peregrino de algum local, esse peregrino, esse visitante, ele era convidado a falar alguma coisa, né, ou a fazer alguma leitura, se fosse o caso, era uma parte pequena da população que sabia ler, né, mas, ou ler, ou comentar alguma coisa, né, então era convidado. E no sábado, porque realmente o costume de eles se reunirem na sinagoga era o costume de ir aos sábados, né? O Shabá. O Shabá era dedicado, sim, ao estudo das escrituras, tal, né? Então, fala, Glorinha. É só uma lembrança, é que Jesus, é interessante que Jesus, ele não era de Cafarnaum, mas era a casa, muitas vezes você vê referindo Cafarnaum como sendo a cidade de Jesus, né? Mas não é, era o cantinho onde ele gostava, onde ele era, onde tinha a casa de Pedro e tudo, então era o cantinho dele, né? A gente era a casa do coração dele, era essa, né? E outra coisa, quando você estava falando, eu lembrei também que tem uma passagem que eu não sei se é exatamente essa, que os fariseus aproveitam o fato dele fazer essa desobsessão, que seria uma desobsessão, acham que ele é o príncipe dos diamonds. Não tem uma coisa assim? Tem. Né? Eles reforçam esse lado negativo em que eles estavam procurando mostrar que Jesus seria um príncipe dos diamonds, por isso tamanha autoridade. Né? Tá? Eu só lembrei disso, era uma coisa que eu ia pontuar. Obrigada, tá? Salvo me engano, está no capítulo 11 eu não lembro bem. De Mateus. Que eles estavam doidos para incriminar Jesus, né? Aí era uma deixa, dizendo que eles expulsavam os demônios porque ele era o rei dos demônios. Mais ou menos assim. É isso mesmo, não é onde eu estou pensando, não. Mas tem isso, sim. Não tem? Obrigada. Obrigada a você. Bom, então vamos começar a ler um bocadinho aqui o que a gente tem de texto aqui para a gente. Então, primeiro, ensinava, né? Porque está ali que ele entrou na sinagoga no sábado e ensinava, tanto em Lucas como em Mateus, tá, né?
E o ensinar, na verdade, é a missão por excelência do Cristo, né? Ele veio mostrar para a gente o caminho, né? Então, era a missão dele, tanto por gestos como palavras, né? Então, era a transmissão da sua experiência enquanto espírito puro, aos ainda tão imperfeitos a nós, né? Não um Cristo que salva simplesmente, mas aquele que mostra o caminho e guia. Então, se ele estava ensinando, ele estava realmente mostrando o caminho, né? Então, é isso. E aí tem um trechinho de Kardec que diz assim: dá-se com os homens em geral o que se dá em particular com os indivíduos. As gerações têm sua infância, sua juventude e sua maturidade. Cada coisa tem de vir na época própria. A semente lançada à terra, fora da estação, não germina. Mas o que a prudência manda calar momentaneamente, cedo ou tarde será descoberto, porque, chegados a certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmos a luz viva, pesa-lhes a obscuridade. Então, Jesus mostrou essa luz, né? Mostrou, Deus, as sementinhas. Muitas não germinaram, e fora da estação não germina, por quê? Porque será Jesus estava fora da estação? Obviamente que não, né? Assim, o coração, o terreno que recebeu, talvez não tivesse pronto para que germinasse ali a semente, né? Mas vai chegar um momento, né? Vai chegar um momento em que, sim, todos vão procurar aí como ele diz aí, né? Procuram por si mesmos a luz viva, né? Porque a escuridão que existe no coração de cada um já não deixa mais a tranquilidade, né? A serenidade, não é mais confortável. Então, realmente, essa procura que é o destino de todos nós, né? O destino de toda a humanidade. E lá na questão 801, por que não ensinaram os espíritos em todos os tempos o que ensinam hoje? Não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos, e não dais ao recém-nascido um alimento que ele não possa digerir. Cada coisa tem seu tempo. Eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou adulteraram, mas que podem compreender agora. Com seus ensinos, embora incompletos, preparam o terreno para receber a semente que vai frutificar. Então, assim, é interessante, né? Que às vezes eu fico pensando, Jesus falava por parábolas na maior parte do tempo, e era uma fala, assim, que alguns entendiam, outros não, né? Outros não entendiam, e que ao longo do tempo, o homem, a humanidade, né, vai começando a entender, começando a perceber as coisas lindas que estão, vamos dizer assim, escondidas, entre aspas, né, dentro dessas parábolas, dentro dessas passagens, né? Então, era uma fala que o mais simples da época entendia, né? Mas que ao mesmo tempo era uma fala que tornava-se até difícil, vamos dizer assim, de entender para outros que tinham esse propósito, né? Mas que, à medida do tempo, as coisas vão se clareando, né? E a doutrina espírita vem nos auxiliar muito a ir clareando essas questões, né? E o entendimento vai sendo acrescido, né? Nos nossos corações. Quem levantou a mão pode falar. Val, há Oi. algumas expressões muito bonitas, né? Você vê, o escritor, quem escreveu, acho que foi esse que está lendo, é Mateus, não.
Nós estamos lendo Marcos e Lucas. Você vê, ele falava com grande autoridade. Nossa, isso tem uma força, né, Val? Tá certo, tem a tradução, mas isso ecoa na nossa alma, né? Ele falava com grande autoridade. Expressão bonita. A gente vai abordar isso daí um pouco mais para frente, que está no outro versículo, né? A gente vai abordar isso. A reflexão é que eles comparavam a fala de Jesus com a fala dos escribas, que eram pessoas que às vezes simplesmente falavam assim o que tinham decorado das escrituras, né? E não tinha aquela reflexão em cima, aquela amorosidade em cima, né? Aquele magnetismo que com certeza Jesus, né, emanava ali para todos, né? Então mas a gente vai comentar um pouco mais a respeito disso um pouco mais para frente. Tem um pedacinho aqui do livro Caminho, Verdade e Vida, que está no prefácio do livro, na verdade, né? Eu acho muito lindo esse pedaço aqui. No imenso conjunto de ensinamentos da Boa Nova, cada conceito do Cristo, ou de seus colaboradores diretos, adapta-se a determinada situação do espírito nas estradas da vida. A lição do mestre, além disso, não constitui tão somente um impositivo para os mistérios da educação, da adoração. No começo ali ele fala que adapta-se a determinada situação do espírito nas estradas da vida, ou seja, para as mais diversas situações que nós passamos, no Evangelho a gente sempre vai encontrar alguma orientação, sempre alguma coisa que diga a respeito àquilo que a gente está vivenciando, né? Eu me lembro do Asclépios, né, no livro Obreiros da Vida Eterna, né? Que ele se materializa lá dentro de um quadro, né? E depois da fala dele, algumas pessoas vêm colocar alguns problemas, né, que elas estão vivendo. Então, a pessoa fala lá o que ela está vivenciando, e ele faz o quê? Ele tira da dobra da túnica um pergaminho e lê um versículo, né? Vem a outra, fala um outro problema, ele tira outro pergaminho e lê um versículo. Me lembro. Né? Então é assim, é como a nos dizer, né? Como a nos dizer que para cada situação da nossa vida, nós podemos encontrar dentro do Evangelho uma orientação, um consolo, né? É isso que ele se refere no primeiro parágrafo, né? E prosseguindo, o Evangelho não isso que é tão importante, né? O Evangelho não se reduz a breviário para genuflexório, ou seja, não é uma coisa para a gente ficar ajoelhado e lendo, decorar, não é isso, né? É roteiro imprescindível para a legislação e administração, para o serviço e para a obediência. Ou seja, é roteiro imprescindível para todo tipo de vivência que a gente está passando, né? O Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho ao mesmo tempo. Né? Não é só dentro da casa espírita que a gente tem que ser espírita, cristão, né? Muito pelo contrário, né? Lá é muito fácil, porque todo mundo está predisposto a isso, né? A questão é ser cristão, é ser espírita do portão para fora da casa espírita, né? Essa que é o que a gente mais almeja, né? Por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas é que temos naufragado 1000 vezes por nossa própria culpa. Todos os lugares, portanto, podem ser consagrados ao serviço divino. Então, está falando aí que ele ensinava na sinagoga. E, sim, ensinava na sinagoga, porque era onde eles... Mas ele ensinava também na praia, né, na praça pública, em qualquer lugar ele ensinava, né? Mas aqui, nos lembrando, né, que não adianta a gente louvá-lo nas igrejas e esquecer dele nas ruas, né? Por isso que a gente tem, como diz aí,
naufragado, né? Tantas vezes. Muitos discípulos nas várias escolas cristãs entregaram-se a perquirições teológicas, transformando os ensinos do Senhor em relíquia morta dos altares de pedra. No entanto, espera o Cristo, venhamos todos a converter-lhe o evangelho de amor e sabedoria em companheiro da prece, em livro escolar, no aprendizado de cada dia, em fonte inspiradora de nossas mais humildes ações no trabalho comum e em código de boas maneiras no intercâmbio fraternal. Ou seja, espera o Cristo que a gente faça uso, né, e vivencie o evangelho dele em toda parte, né? Toda parte, não só dentro das casas religiosas, né? Algum comentário, pessoal? Sem comentários? Prosseguimos mais um pouquinho. Opa, peraí. Só duas coisinhas aqui do Champlin. Cafarnaum foi a cidade adotada por Jesus, onde estabeleceu, já comentamos, né? Já estabeleceu seu quartel-general, após haver sido rejeitado em Nazaré. Em Nazaré, que ele foi para a sinagoga, deu a entender que ele era o Cristo, que era a terra dele, né? Os amigos dele, as pessoas que conviveram com ele na infância, na adolescência. E lá ele foi rejeitado. E ensinava no sábado, quanto ao costume de Jesus de frequentar e ensinar na sinagoga em um dia de sábado. Isso a gente já comentamos, né? Já comentamos no início aí. Um trechinho do Pastorino. Como era de seu hábito, num sábado, Jesus entra na sinagoga. Não se fala de seus discípulos, mas parece evidente que Pedro, André, Tiago e João, que moravam em Cafarnaum, deviam lá achar-se como bons judeus. Era costume serem convidados os visitantes e assistentes a falar. E isso muito favoreceu a Jesus e mais tarde aos apóstolos, a divulgação da nova doutrina diante dos que se interessavam por assuntos religiosos. Que é o que a gente comentou, né? Quando tinha algum peregrino, algum visitante, eles eram convidados, sim, sempre, né? Era costume convidar, se ele não queria falar alguma coisa, não queria dar alguma interpretação do trecho que foi lido, né? E continuando ainda com o Pastorino, Jesus, que representa a individualidade, ensina-nos com o seu exemplo que mesmo aqueles que já não necessitam dos trilhos de uma religião, nada perdem em sujeitar-se às tradições de seu povo. Antes, devem aproveitar as situações que se apresentam para elucidar a todas as grandes verdades profundas do espírito. Deve, portanto, frequentar o círculo religioso a que se acha ligado, seja ele qual for. O que ele está dizendo aqui? Aqueles que não necessitam dos trilhos de uma religião. Porque Jesus não precisava mais de ouvir orientações, ouvir reflexões que sairiam das sinagogas naquela época. Com certeza, tudo que sairia de reflexão naquelas sinagogas já era como que um ensino mais elementar, vamos dizer, para Jesus, né? Jesus estava, com certeza, num outro patamar. Então, a religião, às vezes, coloca trilhos, ou seja, olha, você tem que caminhar dessa forma, se você não caminhar dessa forma, está errado, você não, né? Então, é isso que ele fala, mesmo os que não necessitam desses trilhos, ou seja, que já está num patamar bem acima, mesmo assim devem aproveitar as situações né? Mesmo assim devem frequentar o círculo religioso no sentido de ajudar quem ele puder ajudar, né? É interessante isso. Porque você pode pensar, Jesus não precisava ir escutar reflexão na sinagoga. Não, ele não precisava. Mas a missão dele era ensinar, né? A missão dele era mostrar para a gente o caminho. Então, sim, ele frequentava.
bem, pessoal? Mais algum comentário? Tem um texto do Emmanuel aí para frente agora. Então, vamos lá. No Fonte Viva, ir e ensinar, que vem de encontro com isso que a gente acabou de ler aqui do Pastorino, né? Ir e ensinar. Portanto, ide e ensinar. Estudando a recomendação do Senhor aos discípulos, ide e ensinai, é justo não olvidar que Jesus veio e ensinou. Veio da altura celestial e ensinou o caminho de elevação aos que jaziam atolados na sombra terrestre. Poderia o Cristo haver mandado a lição por emissários fiéis. Poderia ter falado brilhantemente, esclarecendo como fazer. Preferiu, contudo, para ensinar com segurança e proveito, vir aos homens e viver com eles, para mostrar-lhe como viver no rumo da perfeição. Só acrescentando uma coisa aqui, né? Quem sou eu para acrescentar alguma coisa em Emmanuel? Mas só um comentário, né? Quando no terceiro aqui fala, poderia o Cristo haver mandado a lição por emissários fiéis. Na verdade, ele mandou diversos emissários ao longo de toda a história. E continua mandando, né? Mas ele fez questão de vir e ensinar, esclarecer todas as coisas para a gente, né? E ensinar talvez o mais difícil, né? Vamos lá. Para isso, antes de tudo, fez-se humilde e simples na manjedoura, honrou o trabalho e o estudo no lar e, em plena atividade pública, foi o irmão providencial de todos, amparando a cada um conforme as suas necessidades. Com indiscutível acerto, Jesus é chamado o Divino Mestre. Não porque possuísse uma cátedra de ouro, não porque fosse o dono da melhor biblioteca do mundo, não porque simplesmente exaltasse a palavra correta e irrepreensível, não porque subisse ao trono da superioridade cultural, ditando obrigações para os ouvintes, mas sim porque alçou o próprio coração ao amor fraterno e, ensinando, converteu-se em benefício de quantos lhe recolhiam os sublimes ensinamentos. Falou-nos do Eterno Pai e revelou-nos com seu sacrifício a justa maneira de buscá-lo. Se te propões, desse modo, cooperar com o Evangelho, recorda que não basta falar, aconselhar e informar. Ide e ensinai. Na palavra do Cristo, quer dizer, ide e exemplificai, para que os outros aprendam como é preciso fazer. Eu me lembro daquela fala do Francisco de Assis, né? Ide e pregai o Evangelho. Se necessário, use as palavras, né? E tem uma outra fala que acho que é dele também, né? Que eu não me lembro exatamente as palavras, mas que ele fala assim, para pregar sempre o Evangelho com as ações, né? Com os atos, porque você pode ser o único Evangelho que a pessoa vai ler, né? Você com as suas ações, com as suas atitudes, né? Quem é? Glorinha? Oi, seu de novo. Não, é porque realmente ele veio mostrando, exemplificando, né? O Evangelho foi ali que estava vivo, né? Ele veio de uma forma viva. E quando você falou que ele mandou outras que foram pregressos, né? Outros Missionários. profetas e os missionários que ninguém reconheceu também, assim como ele, né? Aí eu lembrei muito foi daquela parábola dos vinhadeiros. Isso. Não é mesmo? Que vem todos eles e depois Deus manda quem? O filho, né? Que também ninguém reconhece. É só isso. Obrigada. Excelente lembrança, querida, excelente lembrança, muito bom mesmo, muito bom, exatamente. Né? Ele mandou muitos emissários ao longo da história, né?
E a gente pode reconhecer muitos outros, essencialmente aqui no Brasil, a gente teve muitos, né? Teve o Eurípides, um Caifás, um Chico, uma Ivone, enfim, tivemos muitos aqui, né? Mas prossigamos mais um pouquinho. O segundo versículo vem: maravilhavam-se de seu ensino, pois estava ensinando a eles como quem tem autoridade e não como os escribas. Maravilhavam-se do seu ensino, porque a sua palavra tinha autoridade. É assim, é o que a gente já estava falando, né, a hora que a Alcione fez o comentário dela aí, né? Os escribas, muitas vezes, eles liam as escrituras, decoravam algumas falas, algumas coisas, e simplesmente transmitiam aquelas falas, né? Mas quando a pessoa fala do coração, quando a pessoa fala daquilo que realmente vem de dentro dela, é muito diferente de ouvir uma pessoa dessa do que uma que está lendo um texto, que está declamando alguma coisa que foi decorada, né? A, a, a vibração que vem é completamente diferente, né? É completamente diferente. Então, e isso a gente vê até hoje mesmo, né, nos dias de hoje, quando você ouve algum palestrante, assim, que você vê que está envolvido com aquilo, né? Quantas vezes eu assisti, por exemplo, o Arthur, ele se emociona a ponto de sair lágrimas, da voz ficar embargada, né? O Álvaro também, você vira e mexe, a gente vê que ele se envolve de tal forma com aquilo, né, que é a vontade de chorar que vem ali, né, a garganta ali, né, aperta ali, né. Então, hoje a gente percebe isso, né, você imagina com Jesus, né, você imagina com Jesus a diferença que deve ter sido ouvir Jesus, né, de um escriba que simplesmente decorava as coisas, as falas, né. Quem é que está? Iarinha, fala, querida. Oi, boa noite. Boa Não noite. dá para a gente esquecer a citação de Jesus quando ele diz: eu sou o caminho e a verdade, né? Então, a fala dele tinha essa propriedade, né? De trazer essa verdade que a gente até, né, num nível mais, vamos dizer assim, mais íntimo com algumas pessoas, a gente conhece quando a pessoa está falando a verdade, né? Agora, imagina a verdade de Jesus, né? Como você falou, emanava do próprio fluido dele, né? Do próprio perispírito dele, né? Então, eu acho que tocava as pessoas porque ele era a verdade, ele era o exemplo, ele era o caminho, né? E a vida, né? Então, eu acho que não tinha como questionar. Só questionava quem estava realmente muito endurecido, né? A ponto do orgulho tomar a frente e você não aceitar que alguém tão simples pudesse ter uma verdade mais absoluta. Então, eu acho que não era nem que não faria sentido o que ele falava, mas o orgulho tapava os ouvidos, né? Acredito eu. Muito bom, querida, muito bom. Tem aquela fala, né, que o pessoal espanta de ouvir ele falando, e fala, mas ele não é o filho de José, que veio lá da Galileia? Pode vir alguma coisa boa da Galileia? Como assim, né? Como pode? Só o governador espiritual do planeta, né? Só isso, não é nada. Aí vamos ler aqui um pouquinho. Então, maravilhavam-se a reflexão sobre as leis divinas, quando sincera, encanta, maravilha, porque acessa a nossa natureza. Acho que mais profunda, acho que faltou um Mzinho ali. Mais profunda, a nossa natureza mais profunda, é isso, desculpa, viu? Nossa essência divina, o que há de mais belo em nós. É interessante isso, né? Quando você ouve alguém que se emociona, assim, realmente aquilo te toca, né? Aquilo toca o seu coração, né? A sua essência divina, como está aí, né? E a autoridade, condição essencial para que a mensagem seja bem recebida nos corações alheios,
decorre da harmonia entre teoria e prática, explanação e vivência. E um versículo aí, de Coríntios. Pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Poder. Ei, coisa bonita. Aí, na sequência, nós temos mais um livro dos Espíritos aí. Da existência de diferentes ordens de espíritos, resulta para estes alguma hierarquia de poderes? Há entre eles subordinação e autoridade? Porque falou em autoridade ali para trás, né? Que ele tinha autoridade. Então, como é que é essa questão da autoridade dele acima de outros espíritos, vamos dizer assim, né? Talvez isso que seja a pergunta aqui, né? Então, há entre eles subordinação e autoridade? Aí é muito grande. Os espíritos têm uns sobre os outros a autoridade correspondente ao grau de superioridade que hajam alcançado. Autoridade que eles exercem por um ascendente moral irresistível. Então, não é uma autoridade que foi, vou condecorar você para você ser o tenente, que será o sargento aqui, né? Não é isso, né? É uma autoridade, assim, natural que acontece dada a elevação moral, né? Que é, como ele fala aí, ascendente moral irresistível. E podem os espíritos inferiores subtrair-se à autoridade dos que lhes são superiores? E ele diz irresistível. Quer dizer, eu já falei ali em cima, é como se ele dissesse, ó, já falei ali em cima, o ascendente moral é irresistível. Ele disse, eu disse. Repetiu ali a resposta, né? Quem é? Pode falar, não estou vendo quem é, pode falar. Fala, Irinha. A gente lembra dessa autoridade irresistível quando Jesus, né, pede que aquele grupo de espíritos, né, que perturbavam o jovem, né, se afastasse, né, fosse encontro aos corpos, né? Gadarenos. Exato. Então, você vê ali, eu estou falando assim, a nível do que a gente não tem nem dimensão para entender, mas esse é um exemplo assim que não existia nele a necessidade de provar, né? Bastava ele querer e desejar, né? Muito legal. E eu me lembro também da passagem do servo do centurião, né? Que o centurião fala para ele, eu sei que você, que tudo que você disser vai acontecer, tudo. Então, basta você dizer uma palavra que eu sei que vai acontecer, né? Quer dizer, muito interessante um centurião, que era um romano, reconhecer essa autoridade irresistível, como está escrito aqui, né? Muito legal. Vamos lá, um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo para a gente aqui. Mas o papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento. A autoridade lhe vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Ele viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Viera ensinar-lhes o caminho que a esse reino conduz, os meios de eles se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir, para a realização dos destinos humanos. É o que a gente estava comentando, né? Ele veio exemplificar mesmo, né? A palavra era importante, mas essencial foi também a ação, o que ele fazia, o que ele vivia, né? O que ele mostrava. Entretanto, não disse tudo.
ele fala, né, lá em João, capítulo 14, acho, né? Muito queria dizer, mas vocês não vão suportar, né? Entretanto, não disse tudo, limitando-se respeito a muitos pontos, o lançar o germe de verdades que, segundo ele próprio declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos implícitos. Para ser apreendido o sentido oculto de algumas palavras suas, mister se fazia que nossas ideias e novas ideias e novos conhecimentos lhes trouxessem a chave indispensável, ideias que, porém, não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de madureza. A ciência tinha que contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento de tais ideias. Importava, pois, dar à ciência tempo para progredir. Até que vem o Espiritismo, né? Até que vem o Espiritismo nos esclarecer tantas coisas, ajudar a gente melhor entender tantas outras que ele deixou para a gente aí na mensagem dele, né? Opa! E aí, com relação aos escribas, né, que ele fala que tinha autoridade, não como os escribas, né? Era o símbolo do intelectualismo puro da época, né? Muitas vezes desatrelado de uma vivência condizente, muitas vezes com falsidade, hipocrisia, aparências, não convencem e nem contagiam. É aquela história que a gente falou, o cara lia e falava algumas palavras decoradas ali só, né? E o que o Pastorino fala a respeito disso pra gente? Marcos assinala a admiração dos circunstantes pela autoridade com que Jesus falava, não como os escribas, que, de modo geral, levavam os comentários decorados, tanto que o maior elogio que se lhes podia fazer era de não dizerem uma só palavra se a não tivessem ouvido de seu mestre. O povo habituara-se, pois, a ouvir sentenças pré-fabricadas e recitadas, e não interpretações vivas e palpitantes, objetivas e, acima de tudo, cheias de amor. Tudo bem? Tudo certinho? E aí tem um trecho, mais um do Emmanuel aqui, que é com relação ao ensino, né, ao aprendizado, porque, como a gente falou anteriormente aí, mesmo aquele que já tinha tem um certo conhecimento, ele deve ir à sinagoga, à casa espírita, à casa religiosa, seja ele qual for, né, porque se o que está sendo dito ali já não lhe ajuda, sei lá, não acrescenta alguma coisa, ele pode acrescentar alguma coisa para os demais, né? Então, ó, ninguém acende a candeia e a coloca debaixo do molde, mas no velador, e assim alumia a todos os que estão na casa, né? Brilha a vossa luz, né? Brilha a vossa luz, dizia já Jesus. Muitos aprendizes interpretaram semelhantes palavras do mestre como apelo à pregação sistemática e desvairaram-se através de veementes discursos em toda parte. Outros admitiram que o Senhor lhes impunha a obrigação de violentar os vizinhos através de propaganda compulsória da crença, segundo o ponto de vista que lhes é particular. É verdade, o sermão edificante e o auxílio fraterno são indispensáveis na extensão dos benefícios divinos da fé. Sem a palavra, é quase impossível a distribuição do conhecimento. Sem o amparo do irmão, a fraternidade não se concretizará no mundo. A assertiva de Jesus, todavia, atinge mais além. Atentemos para o símbolo da candeia. A claridade na lâmpada consome força ou combustível.
Sem o sacrifício da energia ou do óleo, não há luz. Para nós, aqui, o material de manutenção é a possibilidade, o recurso à vida. Nossa existência é a candeia viva. É um erro lamentável despender nossas forças sem proveito para ninguém, sob a medida de nosso egoísmo, de nossa vaidade ou de nossa limitação pessoal. Coloquemos nossas possibilidades ao dispor dos semelhantes. Ninguém deve amealhar as vantagens da experiência terrestre somente para si. Cada espírito provisoriamente encarnado no círculo humano goza de imensas prerrogativas quanto à difusão do bem, se persevera na observância do amor universal. Prega, pois, as revelações do alto, fazendo-as mais formosas e brilhantes em teus lábios. Insta com parentes e amigos para que aceitem as verdades imperecíveis, mas não ouvides que a candeia viva da iluminação espiritual é a perfeita imagem de ti mesmo. Transforma as tuas energias em bondade e compreensão, redentoras para toda a gente, gastando para isso o óleo da tua boa vontade, na renúncia e no sacrifício, e a tua vida em Cristo passará realmente a brilhar. E aí, crianças? Aqui no começo, né, que ele fala que alguns entendem que tem que incomodar o vizinho, tem que falar em praça pública. A gente também tem que respeitar o livre-arbítrio das pessoas, né? Tem algumas que ou não estão realmente prontas para ouvir, outras não se propõem mesmo, não estão preparadas, né? Mas, e quando ele fala, né, que a candeia ela precisa de força, ela consome força, ou a lâmpada consome a força, ou o combustível, né, o óleo, né? Então, que o óleo, para que você possa fazer a sua candeia brilhar, seja, olha aqui na última fala, né? O óleo da tua boa vontade, da renúncia, do sacrifício e da tua vida. E aí, crianças? Tudo certo? Então, prosseguimos mais um pouquinho. E logo estava na sinagoga deles um homem com um espírito impuro. E ele gritou. Estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de daimon impuro. E gritou com grande voz. Alguém quer comentar alguma coisa? Bom, primeiro que um daimon que fala aí, né, que às vezes tem outras traduções aí de diabo, sei lá, né? O daimon é um espírito, né? É um espírito impuro. Então, um espírito inferior, que no caso, com certeza, o rapaz que estava com esse espírito impuro, ele estava sofrendo uma obsessão séria, né? Com certeza uma subjugação, e mais para frente a gente vai se ater um pouco mais à questão da obsessão, da subjugação, né? Vamos pegar a doutrina espírita direitinho, vamos ver falar um pouquinho sobre isso, né? Mas
Então aparece um rapaz obsidiado, né? Obsidiado. Vamos ver o que temos aqui. Logo. E logo estava na sinagoga deles, né? Logo, eles entraram e logo chegou o carinha ali, né? Logo, a autoridade que emana, vibra, revela as muralhas da qual ele havia se isolado, não conseguem resistir ao verbo divino de Jesus. É interessante, a gente falou da autoridade, que é irresistível, não é isso? Então, se era um espírito impuro, um espírito inferior, com certeza ele não queria se aproximar de Jesus, né? Porque ele fala, o que você veio fazer aqui? Você veio punir a gente? Você veio acabar com a gente? Né? Então, se ele sabia que ia acontecer isso, por que ele chegou perto? Não é? Não era para ele fugir? Não é verdade? Então, o que o texto está falando aqui é que realmente aquela vibração, aquele magnetismo de Jesus era uma coisa que era irresistível, né? Era irresistível. Obviamente, se o Espírito não estava ali dentro da sinagoga, estava nas proximidades, sei lá, Jesus já sabia que ele estava por ali, né? E com certeza foi atraído pelo magnetismo irresistível da autoridade moral de Jesus, né? E aí tem uma fala que está em Hebreus, né? Pois a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Penetra até dividir a alma e espírito, junturas e medulas. Ela julga as disposições e as intenções do coração. E não há criatura oculta à sua presença. Tudo está nu e descoberto aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Quer dizer, tudo está ali né, não tem como enganá-lo, não tem como iludi-lo, né? É o que estava falando lá atrás mesmo da moral irresistível, né? Olha que interessante isso. Não lembro mais de onde que eu tirei isso aí. Na sinagoga deles. Por que na sinagoga deles, né? Não era do espírito impuro, era deles, né? Ele não se considera parte daquela assembleia. Está fisicamente ali naquela casa de oração, mas espiritualmente distante. O que nos ajuda a entender as causas do processo obsessivo. Porque se ele não está vinculado àquela vibração ali, se o rapaz que está sofrendo obsessão ali, né? Ele não está vinculado àquilo, ou seja, ele está completamente sem vigilância nenhuma, né? Sem vigilância nenhuma. Então, é o que pode ser entendido pela causa do processo evolutivo, obsessivo, né? Vamos ver. Mais uma questão do livro dos Espíritos, né? Por que permite Deus que espíritos nos excitem ao mal? Por que existe aí a maldade aqui à nossa volta? Por que Deus permite, né, que esses espíritos estejam aqui? Por que ele já não tirou tudo e pôs no outro mundo lá, pôs num outro planeta, já para não atrapalhar aqui, né? Eles estão atrapalhando? Por que ele permite, né? Os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Então, eles nos ajudam também, né? Eles não atrapalham, não, eles ajudam. Como espírito que és, tens que progredir na ciência do infinito. Daí o passares pelas provas do mal para chegares ao bem. A nossa missão, a missão dos espíritos, né? A nossa missão consiste em te colocarmos no bom caminho, desde que sobre ti atuam influências más, é que as atrás, desejando o mal, porquanto os espíritos inferiores correm a te auxiliar no mal, logo que desejes praticá-lo.
Só quando queiras o mal, podem eles ajudar-te para a prática do mal. Então, se você começa a pensar sei lá, numa vingança, por exemplo, né? Ai, mas, nossa, tinha que fazer alguma coisa ali para pagar aquele negócio que foi feito, tá? Você começa a cultivar um sentimento desse, os espíritos inferiores com certeza vão perceber isso, vão perceber essa vibração, vão se aproximar de você e vão te ajudar. Vão te ajudar no sentido que você quer, realmente, né? Nessa prática do mal. É muito simples isso, né? Da gente entender. Se fores propenso ao assassínio, terás em torno de ti uma nuvem de espíritos a te alimentarem no íntimo esplendor. Mas outros também te cercarão, esforçando-se por te influenciarem para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos teus atos. É assim que Deus confia à nossa consciência a escolha do caminho que devamos seguir e a liberdade de ceder a uma ou a outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. É aquela imagem folclórica, né? Que você tem um anjinho do bem aqui, um anjinho do mal aqui no outro ombro, né? Um falando uma coisa e o outro tentando falar o contrário, né? No fundo, esse é um símbolo, mas no fundo, é mais ou menos isso que acontece, né? Todas as vezes que você está com propensão ao mal, existe sempre um auxílio próximo de ti, né? Que tenta restabelecer como fala aí, restabelece o equilíbrio dessa balança aí, tenta te levar para o caminho, né? Do bem, porque está escrito aqui no 3, ó, a nossa missão consiste em te colocarmos no bom caminho. Então, eles sempre vão estar nos auxiliando, mas também não interferem no nosso livre-arbítrio, nós sempre que vamos escolher. Então, a responsabilidade é sempre nossa. Fala, querida. Essas aí são as tentações, né? Então, toda vez que vem uma tentação, toda circunstância que vem de encontro a gente é para ver se a gente já é capaz de superá-la, né? Exatamente. Então, Lembrando... é aquela passagem que Paulo fala, eu acho que é do Fonte Viva, que fala da nossa concupiscência, né? Eu não me lembro bem como é que está a frase lá, mas é isso. É a tentação que vem de encontro a gente para nos testar. E tem uma parte que fala que é bom quando a tentação vem, que aí a gente pode se medir, ver se a gente já conseguiu vencer aquilo. Muito bom, querida, muito bom, é isso mesmo, né? E só lembrando, né, complementando um pouquinho o que você falou, só lembrando que a tentação nunca vem de fora, né? Alguma situação pelo que você passa ali, se você cai no equívoco, é porque já existe, é porque ainda existe dentro da gente alguma tendência que a gente não tenha trabalhar direito e que nos conduza àquela prática, né? Como você falou aí, né? Sim, com certeza. Aí tem um pedaço de algum livro que diz assim: coloca um prato de diamante na frente do cavalo e coloca Isso. Um prato de milho na frente do homem. O que vai acontecer? É isso aí. É isso mesmo. Bem lembrado. Bem lembrado. Aí, gente, tem um texto aqui do Emmanuel falando sobre obsessão, porque o rapaz está sofrendo uma obsessão, né? Então, veja, está no Pensamento e Vida. Observando-se a mediunidade como sintonia, a obsessão é o equilíbrio de forças inferiores retratando-se entre si. Fenômenos de reflexão pura e simples não ocorrem tão somente dos chamados mortos para os chamados vivos, porque, na essência, muita vez aparece entre os próprios espíritos encarnados a se subjugarem reciprocamente pelos fios invisíveis da sugestão. Então, não são só os desencarnados que ficam mostrando aqui sugestões para a gente
cair nos nossos equívocos aqui, né, nas nossas más tendências. Os próprios amigos, companheiros, ou até familiares, às vezes, né? Às vezes contribuem para isso, mostram ali alguma sugestão, alguma coisa, depende de você aceitar ou não, né? A mente que se dirige a outra, cria imagens para fazer-se notada e compreendida, prescindindo da palavra e da ação para insinuar-se, porquanto ambientando a repetição, atinge o objetivo que demanda, projetando-se sobre aquela que procura influenciar. E se a mente visada sintoniza com a onda criadora lançada sobre ela, inicia-se vivo circuito de força, dentro do qual a palavra e a ação se incumbem de consolidar a correspondência, formando o círculo de encantamento em que o obsessor e o obsidiado passam a viver agindo e reagindo um sobre o outro. Não há, por isso, obsessão unilateral. Toda a ocorrência dessa espécie se nutre à base de intercâmbio mais ou menos completo. Tudo bem? Tem outro texto ali na frente, aí à frente, sobre obsessão também, ó. Em torno da obsessão, está no livro Estude Vida. O livro Estude Vida, ele pega trechos, né, do Evangelho e do Livro dos Espíritos para comentar, né? Então, aí estão os temas estudados. Bom, o êxito do pensamento positivo depende do trabalho positivo. O projeto de edifício importante reunirá planos magníficos, hauridos das mais avançadas práticas da civilização. No entanto, para que se concretize, reclama o emprego de material adequado, a fim de que a obra não se transfigure em joguete de forças destrutivas. Numa construção de cimento armado, ninguém se lembrará de colocar varas de madeira em lugar das estruturas de ferro, e nem de substituir a pedra britada por taipa de mão. Para que o trabalho se defina dentro das linhas determinadas, as substâncias devem estar nas condições certas e nas posições justas. Idênticos princípios regem o plano da alma. Se aspiramos ao erguimento de realizações que se respondam ao elevado gabarito dos ideais, é forçoso selecionar os ingredientes que nos constituem a vida íntima, cultivando o bem nas menores manifestações. Qualquer ação oposta comprometerá a estabilidade da organização que pretendamos efetuar. À vista disso, cogitemos de sanear emoções, ideias, palavras, atitudes e atos, por mínimos que sejam. Todos nos referimos ao perigo dos agentes do mal que nos ameaçam. No entanto, os agentes do mal apenas dominam onde lhes favoreçamos a intromissão. Eles só vão dominar se a gente permitir, né? Se a gente der brecha para isso. E a intromissão deles, via de regra, se verifica principiando pela imprudência da brecha. Ah, só isso aqui não tem problema, né? Vou fazer isso. Só isso aqui, só um pouquinho, né? Hoje uma queixa, amanhã um momento de azedume, cedo uma discussão temerária, mais tarde uma crise de angústia perfeitamente removível através do serviço, mas você fica na ociosidade, né? Agora um comentário deprimente, e depois 1 minuto de irritação. E por fim, a enfermidade, a delinquência, a perturbação e, às vezes, a morte prematura. O desastre grande, quase sempre, é a soma dos descuidos pequenos.
Sejamos convencidos de que nos processos de obsessão acontece também assim. Isso é muito importante da gente observar, né? É muito importante, porque como ele comenta ali atrás, né? Hoje é só uma brechazinha, só um negocinho que você vai fazer, amanhã uma queixa, depois vem um azedume, ele vai falando assim, depois você está discutindo, depois você está irritado, né? Até pouco você estoura, né? E faz uma besteira, ou abre brecha grande para a obsessão, né? Então, essa última frase aí, ela fecha, ó. O desastre grande quase sempre é a soma dos descuidos pequenos. Porque eles não vão aparecer assim da hora, né, de uma hora para outra, do dia para a noite, assim, e fazer uma grande investida, não. Eles vão aos poucos, né? Vão alimentando ali um sentimento teu, hoje é uma coisinha, amanhã é 2, depois é 3, até chegar numa obsessão, numa subjugação, numa fascinação, né? Alguém quer falar? Alguma coisa? Sou eu, Yara. Fala aí, Arinha. Às vezes, né, essas brechas que a gente dá é faltando com alguns compromissos, não é nem fazendo mal, é se enfraquecendo, tendo aquela indisposição, é aquela preguiça, é aquela deixa para mais tarde, hoje não, amanhã eu resolvo. Às vezes, isso são as brechas que vão dar um grande desastre, né? Porque muitas pessoas, às vezes, se afastam, né? Ou da casa espírita, ou da seara do Cristo, por conta de coisas mínimas que vão surgindo, e quando você vê uma palavra falada dentro da casa, já é alguma coisa para você não querer mais voltar. Por quê? Porque já começou lá atrás, né? Então, é o verdadeiro vigiar mesmo, porque e vigiar é nós mesmos, onde nós somos fracos, né? Não é se preocupar com os outros, é onde meu milindre ainda existe, onde minha sombra ainda se situa. Então, eu tenho que ficar atenta a isso, não tenho que dar ouvidos a tudo que dizem. É assim, eu acho que ficou bem claro aí nessa última frase, então, maravilhoso, que no cotidiano as coisas podem ir acontecendo. Uma pedrinha aqui, uma pedrinha ali, daqui a pouco um caminhão está cheio. É isso. Muito bom, bem lembrado você, né, falou, porque às vezes não é só uma questão com o outro, uma questão de, hoje eu não vou fazer isso, não, amanhã, vai deixando, né, a ociosidade, a preguiça, e deixa um compromisso, um outro, bem lembrado, com certeza. A Sueli está com a mãozinha levantada, é da outra vez, ou ela quer falar mais alguma coisa? Foi da outra vez, Val. Eu esqueci. Sem problemas, minha flor, sem problemas. Bom, seguimos mais um pouquinho? Então, vamos lá, ó. Aí apareceu, né, o carinha lá, e ele, o que ele fala? Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Sei quem tu és, o Santo de Deus. E ali em Lucas, que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Então, é o que a gente comentou, né? Se ele sabia quem era Jesus, sabia, olha, vieste destruir-nos, né? Sabia que alguma atitude Jesus iria tomar com relação a ele, né? Por que que ele se aproximou? Por que que ele chegou ali, né? E então, é o que a gente comentou atrás ali, né? Realmente era aquele magnetismo, aquela força da palavra do Cristo, né, do ensino do Cristo, da força moral dele que realmente atraía para ele, né, uma força centrípeta assim que, né,
que não tinha como resistir, não tinha como resistir, né? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Quer dizer, ele realmente estava reconhecendo ali a figura do Cristo, né? Ele não fala Cristo aí, mas que queres de nós, Jesus Nazareno. Tem também um sentido aí, como é que era? Nazireus, né? Os nazirenos. Eram pessoas que faziam um determinado voto, né, eles tinham normalmente o cabelo comprido, repartido no meio, não, não tomavam bebidas alcoólicas, é como que um devotamento ali, né, um voto, né, um voto dado ali, às vezes era por um determinado tempo, ou às vezes era para a vida toda, né? De manter um certo estado ali para eles de pureza, né? Então, quando ele fala Jesus Nazareno, ele pode também estar se referindo a essa questão, né? Mas vamos ler aqui um pouquinho. O que queres de nós? Jesus, em sua pregação, se dirige a todos, e seu amor é distribuído a todos. Entretanto, as suas palavras despertam a consciência de cada um para suas responsabilidades e deveres perante as leis divinas. Na verdade, não é Jesus quem os cobra ou nos cobra, mas é a própria consciência de cada um que faz essa cobrança, né? Então, a gente já comentou sobre isso aqui, né? Por exemplo, no Sermão do Monte, sei lá, aí quem conhece, quem assiste ali o The Chosen, isso é mostrado muito claro ali, né? Porque ele falava para muitos, né? Mas determinadas palavras atingiam mais o coração de uma pessoa do que o coração de outra, né? Algumas coisinhas, alguns detalhes eram especificamente para a tua vida. Da mesma forma que a gente falou do Asclépios, né? Que todas as questões da nossa vida a gente pode encontrar um consolo, uma orientação dentro do Evangelho. A palavra do Cristo também tinha essa função, ele falava para todos, mas os corações eram tocados de maneiras diferentes, né? Ele tocava naquilo que fazia efeito para você, que era para a tua dificuldade, para a tua reflexão, né? E aí faz você refletir, faz você tomar determinadas atitudes por conta daquilo, né? Então, mas quem faz a gente tomar uma certa atitude é o que ele comenta aí, é o despertamento da própria consciência de cada um de nós, né? Então, não é Jesus que cobra, mas é a nossa própria consciência que faz com que a gente se cobre, né? E é o que a gente comentou já, que você já deve ter ouvido tantas vezes, né? Quando você desencarnar, você vai passar por um momento de juízo final, vai ter lá a mesa com o juiz, com tudo anotado que você fez, não vai acontecer nada disso, né? O que acontece? É a sua consciência que vai falar mais alto, aí você vai conseguir ouvir melhor a sua consciência e vai realmente pesar no coração, né, as questões todas que você passou aqui, né? Então, é essa condição aí, né? É essa reflexão. E tá no... quem é? Pode falar. Sou eu, Val. Didiminha, fala, querida. Eu acho que é exatamente por essa questão da nossa própria consciência, né? E por isso que a gente tem que se preparar para o desencarne. Todo dia a gente tem que se preparar para o desencarne. Porque quando a gente desencarna, não tem como, não vai haver mais sombra, né? Não vai ter o sombreamento do corpo para nos, vamos dizer assim, podar a nossa consciência, né? Ela vai ser ampliada de uma forma natural,
né? Distante da matéria, fora do corpo, né? A consciência vai gritar mais clara para nós, né? Então, se a gente não estiver preparado para esse desencarne, é por isso que a gente tem que ir, né? Consciente, por exemplo, dos nossos erros, das nossas dificuldades, né? Consciente daquilo que a gente, de repente, sabe, né? Por essa experiência, por esse processo de autoconhecimento, por essas provas aí que a Sueli falou tão bem, né? Isso que vem nos acontecendo, assim, a cada dia, de vez em quando, alguma coisa vem repetir aquilo que a gente se percebeu da mesma maneira em outros momentos, né? Aquela prova persistente, sempre colocando a gente ao encontro da gente mesmo, né? Para a gente poder descobrir, para a gente realmente reconhecer em nós aquilo que ainda precisa ser mudado, para que a gente não chegue do outro lado, né? Dessa forma, imaginando grandes feitos, e aí nós vamos descobrir que poderíamos ter feito mais, que poderíamos ter feito assim, que deveríamos ter feito outras escolhas e não fizemos, né? Não sei se eu fugi muito, mas eu acho que, não sei, acho que não. Não, foi perfeito, foi muito bom, querida. De vocês. É porque eu estou em falta há várias semanas, né, minha avó? Eu estou com problemática de chegar aqui 6 horas da tarde. Mas eu vou perseverar. Tá certo. Não, foi ótima sua fala. Com certeza. Vou vencer essa Sueli, como diz a Sueli, que as provas vão acontecendo, vão acontecendo, vão acontecendo, e a gente precisa vencê-las. Tá bem, meu amor? É isso aí. Tem um pedacinho do João aqui. Olha, porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, né? Porque a gente estava falando aqui que não é Deus, não é Jesus que desperta a consciência, Jesus que julga a gente, que faz a gente perceber. Ele faz a gente perceber, mas não é ele que desperta, né? Nós mesmos que nos, né, fazemos nosso trato aqui com a nossa consciência, né? Então, porque Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. E a condenação é essa: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque eram más as suas obras. Portanto, todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que não sejam arguidas as suas obras. Mas aquele que põe em prática a verdade vem para a luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. É lindo esse pedaço, né, de João, né? Porque, olha, no 19 ali, né? A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Olha que louco que é isso, gente. Né? A gente tem aí toda a luz à nossa frente, né? Mas a luz às vezes cega também, né? Muita luz cega. E às vezes a gente está tão envolvido com outras coisas, com outras pendências, que a gente não aceita essa luz, não aceita essa luz, né? Porque a gente está amando mais as trevas do que a luz. Então, no 20, portanto, todo aquele que faz o mal aborrece a luz, imagina, e não vem para a luz. Quer dizer, se aborrece, na verdade, com a luz, né? A luz incomoda. A luz, quando é muito forte para nós, ela nos incomoda. E a gente desvia o olhar, né? Você tem uma luz forte na sua frente, ela te incomoda realmente. Você desvia, né? Então, se você não está vinculado com elas, você não está preparado para enxergar essa luz, é porque você está amando as trevas, né? Isso é terrível, isso é um negócio. Gente, acho que nós vamos parar por aqui, e já são 19h27, se a gente for para frente aqui, acho que a gente não vai dar conta.
Então, vamos parar aqui no João, e aí a semana que vem a gente volta, a gente prossegue nesse mesmo versículo, né? Tem bastante coisa ainda para falar sobre esse versículo aqui, que a gente está nele, ó. O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Então, tem bastante coisa para falar sobre isso daí ainda. Tá bom? Então, por hoje a gente para aqui. A gente foi até o slide 41, tá? E a semana que vem a gente prossegue. Daí, do 41 em frente, tá bom? Então, muito obrigado por todos aí. As reflexões foram ótimas, as lembranças aí foram muito boas. E, se Deus assim o permitir, semana que vem a gente está de volta, prosseguindo aí nesse mesmo versículo. Tá bom?